Pessoal, dessa vez eu vou trazer um vídeo diferente para vocês. É um vídeo de indicação de quadrinhos. E eu vou trazer um quadro novo também para o canal que se chama De Olho Em, onde eu vou fazer algumas indicações de quadrinhos que eu li e achei interessantes, sendo que na maioria das vezes em que eu indicar eu vou ter lido somente algumas primeiras edições, no máximo umas 5 primeiras edições, e deixar as minhas impressões de se vale a pena dar uma conferida no quadrinho ou não. E o quadrinho que eu vou trazer em primeiro lugar para estrear esse quadro é Monstrous, que foi escrito pela Marjorie Liu e desenhado pela Sana Takeda. Esse quadrinho ele foi publicado pela Image Comics. Ele está sendo publicado aqui pela editora Pixel Media. O primeiro volume saiu em janeiro desse ano, tendo 196 páginas, 17 por 26, que é o formato americano, colorido em capa dura, custando R$ 49,90. O gênero desse quadrinho é o gênero de fantasia, e entre as definições que eu pesquisei sobre o quadrinho, a melhor que eu encontrei foi a seguinte, dizendo que o quadrinho é um encontro entre o tema steampunk com o tema kaiju, que, para quem não sabe, esse é o termo que se dá aos filmes de monstros gigantes japoneses, tendo como proposta ser um épico de fantasia. O quadrinho conta a história de uma personagem chamada Maika, que ela tem uma espécie de ligação com as criaturas gigantes que são monstros elementais ou algo do tipo. Ela é uma personagem híbrida que tem capacidades de humana e de lobo, e ela vive num mundo onde desde pequena ela foi mutilada. Ela perdeu um braço, e isso aconteceu durante uma guerra que envolve duas raças, e ela se viu no meio de um confronto para enfrentar personagens que são poderosos e usam magias e poderes elementais. Vocês podem perceber que o tema dessa revista é pouco comum para o mercado editorial até americano, que é o tema de fantasia ou de capa-espada. Esse tipo de revista com esse tema ele só é mais comum entre os mangás, onde esse estilo de quadrinho abriu mais a mente dos leitores, inclusive aqui no Brasil, para poder ler mais sobre temas variados e não ficar só restrito a quadrinhos de super-heróis. E apesar de que eu não levo muito em consideração o fato de um quadrinho ser premiado, esse aqui foi premiado pelo Hugo Awards, que, na minha opinião, eu acho que ele corre por fora em relação às premiações comuns de obras de ficção, e talvez realmente tenha sido merecido pelo fato de que essa premiação ela prestigia de uma forma mais neutra, mais isenta a maioria das obras que ela aborda. A temática dessa revista, pelas edições que eu li por volta de umas 4 ou 5 edições, é essa temática de fantasia com elementos de magia e lutas ambientadas num mundo medieval. E esse tema ele não é novo, você já viu isso, por exemplo, em quadrinhos como Fábulas, e também pela temática de violência, e em quadrinhos como Berserk, por exemplo, onde isso é bem presente. O que eu posso dizer para vocês sobre o roteiro do quadrinho é que ele me agradou. Ele não é tão criativo assim, não usa elementos tão inovadores, mas eu gostei da história. Ela é bem contada, é bem amarrada e tem uma progressão natural. E como eu já falei, é daquele tipo de quadrinho que não faz concessão. Existe violência no quadrinho, existe crueldade, existe malícia por trás do modo como alguns personagens agem. Logicamente, os personagens que são vilões da história. E isso acontece de uma forma mais ordenada nesse quadrinho, se aproximando mais do estilo de Fábulas do que do outro que eu citei, do Berserk. Pela parte do visual, o desenho é muito bom. O desenho da Sana Takeda ele é bem
preciso, é um desenho elegante, bonito. Eu não sei se a pintura foi feita por ela, usando algum tipo de técnica, ou se é uma pintura digital, mas é bonito. É um traço bem preciso e interessante de se ler, deixa a leitura bem fluida, porque são traços limpos recobertos com a técnica de pintura que deixa o quadrinho com um aspecto bem bonito, principalmente em cenas amplas, cenas abertas. E algumas vezes ele lembra até o estilo um pouco do Charles Vess no Sandman. Então, no que diz respeito à equipe criativa, ela foi bem reunida. Tanto o desenho como o roteiro combinam bem. E eu acho que para essas primeiras edições o quadrinho até que promete. E como eu havia dito, o quadrinho não me impressiona tanto pela parte criativa, mas sim pelo modo como a autora reuniu os elementos que são bem trabalhados na história. E o quadrinho tem potencial para se tornar algo bem interessante. Esse quadrinho ele tem tudo para gerar uma saga interessante, porque afinal de contas ele tem um pedigree das séries mais novas, recentes da Image Comics, onde se pode encontrar material de qualidade. Então esse realmente é um material que vale a pena dar uma conferida. Outro detalhe que eu queria trazer à tona antes de finalizar o vídeo é que eu venho percebendo que esse tipo de quadrinho voltado mais para a ambientação de fantasia, ele vem sendo publicado aqui no Brasil com mais frequência, pelo menos vindo de editoras americanas, porque nos quadrinhos japoneses já tem muito disso. Você pode pegar, por exemplo, um quadrinho como Fairy Tail e vários outros quadrinhos que foram publicados com esse tema. Então eu acho que dentro do mercado nacional, que já está abarrotado de quadrinhos, muitos deles voltados mais para super-heróis e quadrinho do tipo shonen, que é o quadrinho para fãs de ação, de luta, publicados aqui. Eu acho que o fato de haver um aumento nas vendas desse tipo de quadrinho dá um indício de que os leitores estão um tanto cansados de ficarem batendo a cabeça na parede, insistindo em tentar achar algo de bom nos quadrinhos de super-heróis, já que a Marvel e a DC estão produzindo quadrinhos cada vez piores e parece que não se preocupa mais com a qualidade de quase nenhum título, fora o fato de que essas editoras vêm utilizando de clichês que já estão cansando a paciência do leitor ao longo de décadas. Então é natural que eles vão procurar outra coisa para ler, algo que atenda mais à necessidade. Sendo assim, se futuramente esse estilo começar a se expandir aqui no Brasil, sendo que nós já temos exemplos clássicos disso, como o Conan, que é um quadrinho primordial de capa espada, que está retornando com força agora nesse ano de 2018, e no ano que vem também vai ter muita novidade sobre esse quadrinho. Então isso é só um reflexo de que o leitor está tentando variar na sua leitura, procurar algo diferente e mais interessante para ler, e isso é uma coisa muito positiva. Fica aqui só um detalhe em relação ao preço do quadrinho de R$ 49,90, que é um preço salgado. A Pixel provavelmente tentou surfar na onda de vendas pela Amazon também, como as outras editoras pequenas vêm fazendo, e acabou colocando esse preço alto em capa dura, o que acaba estragando a oportunidade do leitor de procurar o quadrinho, já que no geral, se ela tivesse colocado um formato de capa cartão e papel LWC, teria tornado muito mais acessível e daria muito mais oportunidade aos leitores de conhecer essa série. Mas fica aí a dica. Eu agradeço a você que viu o vídeo até agora, muito obrigado e até a próxima.